Saúde em Dia, com o Dr. Nassip Jacob. Mais uma vez recebendo aqui no estúdio o Dr. Nassip Jacob. Bom dia, tudo bem com você, doutor? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. Muito bem, hoje o Dr. Nassip vai falar sobre um assunto muito importante, né, e que gera muita dúvida e às vezes falta de compreensão também. Menopausa. Tô certo? É isso mesmo? Justamente, Marcelo, já falamos aqui sobre a reposição hormonal da menopausa. Agora vamos falar especificamente, para não gerar dúvidas, sobre a menopausa. O que é a menopausa e quando ela acontece? Ótimo. A menopausa, ela é um aniversário para a mulher, uma data para a mulher, tá? Então, o correto é dizer não que a mulher está passando pela menopausa. Ou ela já passou, ou ela ainda vai chegar na menopausa. Então, o que é a menopausa? A menopausa é definida pela ausência de menstruação por 12 meses consecutivos nessa mulher, além do conjunto de sinais e sintomas associados a essa fase da vida dela, a essa passagem da vida da mulher. Então a menopausa, ela acontece devido à deficiência dos ovários de produzirem os seus hormônios. Então a mulher, ela fica incapaz de produzir principalmente o estradiol, o chamado, entre aspas, hormônio feminino. Feminino, exatamente. Quais são os fatores que influenciam a ter a menopausa mais precocemente? Então, Marcelo, a faixa etária normal das mulheres terem a menopausa é entre os 45 e 55 anos de idade. Então, 90% das mulheres vão passar pela menopausa, vão ter menopausa nessa faixa etária. Quando a mulher tem uma menopausa um pouco mais cedo, antes dos 40 anos, é chamada de menopausa precoce. Sim. E alguns fatores podem influenciar essa data da menopausa. Quais fatores são esses? A história familiar, se as outras mulheres da família, mãe, avós, tiveram menopausa com menos ou com mais idade, assim como a etnia, a raça da mulher, tabagismo, medicamentos, cirurgias. Então, se a mulher teve uma cirurgia, ela teve que retirar, por exemplo, os seus ovários aos 35 anos, ela vai ter uma menopausa cirúrgica aos 35 anos. Tá. Agora, tem certas mulheres também que retardam esse início de menopausa, né, doutor? Ao invés de ser precoce, ela é mais demorada ou demora mais tempo para acontecer. Então, Marcelo, a menopausa, ela é universal, ela vai acontecer com todas as mulheres, tá? Ela é inevitável, tá? E ela não tem volta. Uma vez que ela acontece, ela não tem volta, tá? A mulher pode repor os hormônios, como já conversamos aqui, mas também não é possível retardar a sua data que ela vai acontecer. Então, quando a mulher tem que ter a menopausa, ela vai ter inevitavelmente. Como eu disse, o histórico familiar pode nos dizer muita coisa sobre essa perspectiva de quando ela vai acontecer, mas nós não podemos adiar esse fato que é a menopausa. E vai acontecer em algum momento, mesmo que seja mais tarde. Isso. Mas vai. O que a mulher sente com a menopausa? Então, Marcelo, a grande maioria das mulheres vão ter alguns sintomas em comum, tá? E é claro que naquelas que mantêm o útero, elas vão ter um distúrbio menstrual, ou seja, elas tendem a ter uma menstruação irregular, né, antes desse fato que é a menopausa, e tendem a menstruar menos vezes ao ano, tá bom? Agora, mesmo as mulheres que não têm útero, não vão ter esse controle do fluxo menstrual, elas vão ter alguns sinais e sintomas em comum, sendo os fogachos, aquelas ondas de calor, o sintoma mais comum entre essas mulheres. Então, até 80% delas vão ter essas ondas de calor durante o dia, durante a madrugada. Isso é um fato muito marcante, porque elas passam a sentir essas ondas de calor de repente, vamos dizer assim, tá? Isso incomoda bastante. Isso pode durar quanto tempo, essa fase? As ondas de calor? Então, quando a mulher começa com sinais e sintomas da menopausa, a gente chama de climatério, tá joia? Então, essa fase dos sinais e sintomas da menopausa pode durar 7, 8 anos, sendo alguns anos antes da menopausa acontecer, 1, 2 anos antes da menopausa acontecer, até mesmo 5, 6, 7 anos após a menopausa. E os sinais, além da onda de calor, ela pode reparar uma diferença no acúmulo de gordura. Normalmente as mulheres, quando mais jovens, vão acumular gordura mais facilmente no quadril e nas coxas. E com o avançar da idade, com a menopausa acontecendo, elas tendem a acumular mais gordura na região central da barriga. Assim como os homens sofrem a vida inteira, tá? Então essa redistribuição de gordura, a pele mais ressecada, a vagina também mais ressecada, a redução da libido, que é o desejo sexual, diminuição da massa muscular, da sua força, aumento das infecções urinárias, variação de humor, piora da qualidade do sono, cabelo e unhas mais fracos, enfim, uma série de sinais e sintomas que pioram a sua qualidade de vida.
Agora, como confirmar se a mulher está ou não na menopausa? Porque muitas mulheres a gente sabe que costumam não ter uma menstruação normal, regular, né? Justamente. Como confirmar isso? Então, Marcelo, como eu disse, os sinais e sintomas são diversos, eles podem ser confundidos com outros fatores da vida. Sim. Estresse, cansaço, família, problemas, ansiedade. Tudo pode interferir. Né? Então, pode ser um pouco confuso a mulher perceber que ela está entrando nesse período de variação da sua produção de hormônios. Então, quando ela realmente percebe que está ali há 12 meses sem menstruar, é um fato muito importante, ainda mais se ela está dentro dessa faixa etária. Agora, existem também alguns exames de sangue que a gente pode fazer para auxiliar esse diagnóstico, tá? Basicamente o diagnóstico, como eu te falei, ele é clínico, tá bom? Mas existem exames de sangue como o estradiol, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que nos ajudam a mensurar alguns parâmetros para dizer se essa mulher está ou já passou pela menopausa. E os prejuízos, hein, doutor, a médio e a longo prazo que isso pode causar? Muitas vezes, Marcelo, as mulheres não vão sentir tanto esses sintomas da menopausa, tá? E algumas podem até falar, eu mesmo que eu tive a menopausa não senti nada e estou bem. A gente sabe que mesmo que ela tenha sentido pouco, ou percebido pouco esses sintomas, porque isso também é muito pessoal, né? Alguns prejuízos realmente vão acontecer, eles são inevitáveis, tá bom? Como por exemplo, quantos homens você conhece que têm ou tiveram osteoporose? Agora, é muito mais fácil de lembrarmos, sabemos com quais mulheres que tiveram isso. É verdade. É um problema muito mais comum nas mulheres, a osteoporose, por exemplo, tá bom? Isso acontece devido realmente a essa redução da produção dos hormônios estrogênicos. Então, osteoporose, diabetes, obesidade, aumento da pressão arterial, variações de humor, insônia, são problemas que vão ser crônicos, que a mulher vai carregar até o resto da sua vida. É claro que nem todas vão ter todos esses, né? Mas são prejuízos que a mulher inicialmente pode não perceber, pode não sentir, mas estão diretamente relacionados com esse marco da vida dela, que é a menopausa. Então, o risco da mulher, por exemplo, vir a falecer por alguma doença cardiovascular chega a ser 6 vezes maior, por exemplo, do que relacionado ao câncer de mama. Durante a menopausa, após a menopausa. Então aumenta muito o risco cardiovascular da mulher após a menopausa devido a esse descontrole, tá? Essa grande diferença de uma mulher que está numa idade fértil, um pouco mais jovem e tem a sua produção hormonal acontecendo, para a mulher pós-menopausa que já não tem essa produção hormonal acontecendo de forma regular, espontânea, essa mudança da qualidade de vida e a piora também da perspectiva de vida. Isso, claro, interfere na qualidade de vida. E como devolver a qualidade para essas mulheres, doutor? Muito bem, Marcelo. Já falamos aqui em outro programa sobre a reposição hormonal, certo? Então essa é uma opção muito interessante para as mulheres e a grande maioria delas pode fazer essa reposição hormonal, né? Um grande mito que ainda existe, uma falácia que ainda existe, até ouvi isso na semana passada no consultório como uma dúvida, é a paciente que porventura teve na sua família algum histórico de câncer de mama, ela achar que não pode fazer reposição hormonal por conta disso. Mas não, mesmo que a mulher tenha tido um histórico familiar de câncer de mama, se necessário, com os exames em dia, corretos, ela pode fazer sua reposição. A não ser que ela tenha tido um histórico pessoal de câncer de mama ou algum risco elevado para tal. Tá joia? Além da reposição hormonal, existem outras formas não hormonais de trazer qualidade de vida para essa mulher. Seja através de fitoterápicos, de vitaminas, do exercício físico, da alimentação, terapia, enfim, alternativas são várias. O ideal é a mulher conversar com seu médico, com sua médica de confiança, passar por uma boa consulta, que possa ser bem avaliada, com tempo para poder conversar e explicar sobre o que está acontecendo, entendendo muito bem como a sua vida mudou desde então, e aí sim trazer a melhor forma de tratamento para essa paciente. Não ignorar os sintomas, procurar o médico e ter um acompanhamento adequado. Isso, apesar de algumas coisas acontecerem com a idade, a gente não pode aceitar que a idade vai trazer esses problemas. Existem alternativas para a gente poder viver melhor. Então, por anos a medicina buscou prolongar o tempo de vida, agora a nossa função é melhorar a qualidade de vida nesse tempo que realmente está prolongado. É muito bom isso. Isso aí. Doutor Nassip Jacob, mais uma vez conosco, falando no Saúde em Dia. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez, pela sua participação. E segunda-feira que vem a gente espera aqui novamente. Combinado, Marcelo. Estamos de volta na próxima segunda-feira com mais um programa Saúde em Dia. Aos ouvintes que tiverem alguma dúvida, quiserem enviar alguma sugestão, podem entrar em contato com a Rádio Transamérica ou também através do meu Instagram.
Ótimo, um abraço para você e boa semana. Com Deus, Marcelo. Obrigado. Saúde em Dia, com o Dr. Nassip Jacob.